Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Comitê On-Chain da Omega, direto aqui no Panorama Macro, algumas notícias importantes no nosso universo cripto. Especula-se que o Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos, vai se encontrar numa reunião com o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, né, para discutir, enfim, regulação, mercado, né, uma reunião que, se acontecer, possivelmente bem bullish aí para o nosso mercado, principalmente para a Coinbase, né, a ação da Coinbase tem subido bastante. Também outra notícia relacionada ao Trump, a empresa dele de mídia social está em conversas com a Bakkt, né, uma bolsa de criptomoedas, para ser adquirida pela empresa do Trump. Né, isso também especula-se aí no mercado, notícia vinculada dessa semana. Então, né, bastante coisa movimentando aí o mercado cripto essa semana. Nos ETFs, né, a respeito dos ETFs, a gente teve trading de opções liberado aí, aprovado pela SEC, enfim, já vai ser inaugurado, já foi inaugurado acho que hoje, né, no ETF da BlackRock, então mais uma ferramenta, né, mais uma complexidade para este produto da BlackRock, provavelmente vai atrair bastante volume, né, a gente vai ver como que vai competir com a Deribit, que é a principal bolsa de opções hoje. A Binance nessa semana anunciou, né, a criação de uma stablecoin, que hoje eles estão falando que não é uma stablecoin, né, mas uma stablecoin chamada de BFUSD, que promete ganhos de 20% ao ano. O mercado ficou um pouco cético quanto a esse produto, né, lembrando aí que a Terra Luna em 2021 tinha uma stablecoin, a UST, que pagava aí 20% ao ano de yield, então dificilmente a Binance vai ser o Black Swan desse ciclo, acho isso muito, muito improvável, mas a criação desse produto aí levanta suspeitas, né, levanta desconfianças aí frente à Binance. A MicroStrategy comprou inacreditáveis 4,6 bilhões de dólares, né, por 51.780 bitcoins. Foi a maior compra já feita pela MicroStrategy, né, preço médio aí de 88 mil dólares. Isso fez com que o preço médio de todas as compras, né, de todos os bitcoins do Michael Saylor saísse ali de 40 mil para quase 50, 49 mil dólares. Ele aumentou um pouquinho o preço médio nesse movimento. O mercado não está dando sinais de que vai corrigir aí no curto prazo. Todo mundo esperando uma oportunidade para entrar no Bitcoin aí num pullback, mas que não, né, o mercado não está dando sinais disso, muito pelo contrário, a gente está num padrão de continuação de tendência. Muito provavelmente vamos atingir novas máximas aí nessa semana e na próxima também. O Goldman Sachs, após declarar que tem no balanço aí 210 milhões de dólares, né, do próprio banco, né, não de clientes, mas declarou isso num formulário frente à Receita, que detém cotas dos ETFs de Bitcoin, e disse que vai lançar o seu produto de digital assets aí em 12 a 18 meses. Né? Enfim, o mercado cripto ganhando tração nas principais instituições do mercado financeiro dos Estados Unidos e do mundo. Então, um momento único aí para o nosso mercado e, né, todo mundo super feliz. Bitcoin aí a 92.600 dólares, né, cara? Se você me falasse isso em 2015, 2016, por mais entusiasta que a gente fosse, né, isso não pareceria verdade, mas hoje a gente vê que o Bitcoin ainda tem um longo caminho, né? O Bitcoin ainda é um ativo pequeno comparado aos principais ativos do mundo, né? Não é tão pequeno assim, né? Já tem 1,7 trilhões de market cap, já passou a meta, já é o 7º ativo mais valioso do mundo, né? Não é tão pequeno assim, eu falei errado, mas ainda tem muito para ganhar, porque apenas 6% da população mundial entende ou opera ou tem criptomoeda, então isso, né, num caminho muito longo aí para a gente tornar esse mercado cada vez mais mainstream. Essa notícia aqui, pessoal, pode virar o jogo para o Ethereum, tá? A gente vai falar também um pouco do Ethereum hoje aqui no Comitê On-Chain. O Ethereum que está com uma performance decepcionante aí nesses últimos 2 anos. Né? O Bitcoin subiu da região de fundo lá em novembro de 22, subiu aí 500%, né? Incríveis 500% de alta.
mas o Ethereum né, não chegou nem a 100% de alta. Então a gente está bastante atrás, né, no Ether. Muitos dizem que o Ether não vai chamar atenção esse ciclo. Bom, eu discordo um pouco porque eu acho que esse movimento da Bitwise, né, lembrando que o Ethereum tem, né, o Ether tem os seus ETFs aí da Bitwise, da BlackRock, das principais gestoras do mundo, e a Bitwise adquiriu um provedor de staking e todos os seus ativos, né, ou seja, todos os Ethers que estavam em staking ali, fez um movimento para comprar essa empresa, muito provavelmente se preparando para oferecer staking para os seus cotistas, né, do seu ETF. Isso com uma nova administração nos Estados Unidos, com uma nova administração na SEC também. O Trump prometeu demitir o Gary Gensler aí no primeiro dia que ele entrasse no poder. Então isso vai trazer um novo ambiente, um novo otimismo para o mercado financeiro, para o mercado de cripto, né, dentro do mercado financeiro. Então, muito provavelmente a Bitwise, a Fidelity, a BlackRock, a ARK Invest vão pedir de novo o staking nos ETFs, lembrando que isso estava no pedido original, mas foi retirado por não ser aprovado aí pela administração da SEC atual. E a Bitwise comprando uma empresa de staking, né, muito provavelmente está se preparando para isso. Em breve a gente deve ver aí a BlackRock e as outras seguindo o mesmo caminho. Então isso é uma notícia que pode virar o jogo para o Ether. A gente vai ver um pouquinho também métricas on-chain. Vamos ver aqui. O que mais me chama atenção nesse momento é a liquidez aqui, ó, dentro do mercado de cripto. A gente vê que uma liquidez enorme está entrando nas exchanges, né, em forma de stablecoins. A gente vai ver os inflows de USDT para exchanges. Isso está, né, entrando logo depois do Trump ter sido eleito. A gente vê aqui que foi lá ali iníciozinho de novembro, começou um fluxo de capital de entrada de stablecoin nas exchanges muito grande, né? Isso favoreceu tanto que o Bitcoin subiu 30%, 40% em 2 semanas aí, depois da eleição americana. Um pouquinho da dinâmica de oferta, né? Oferta em Bitcoins nas exchanges atingiu 2,58 milhões, isso é o menor número desde novembro de 2018, então a gente está vendo uma drenagem cada vez maior de Bitcoins em exchanges, né? Isso faz o preço se mover mais rápido, isso torna o ativo mais escasso, né? Então é isso que a gente está sentindo aí com essa alta e pode ficar muito mais elevado, né, esse preço, né, porque a gente vê uma oferta baixa, a gente vê os ETFs comprando uma quantidade enorme, o investidor varejo retornou ao mercado, então essa equação, né, mostra que o Bitcoin ainda pode subir bastante nesse ciclo. Aqui o Pull Multiple está num momento interessante, veja aqui que ele está quase rompendo a média de 365 dias, né, o Pull Multiple, que é uma visão da mineração, da lucratividade da atividade de mineração, né? Mede o quanto de Bitcoin em dólar está sendo minerado por dia, dividido pela média de 365 dias. Né? Então, esse número subindo indica que a rentabilidade dos mineradores está melhorando. Né? Isso diminui a possível venda desses players, né, que tem muito Bitcoin na carteira. Isso diminui, né, isso torna mais saudável a atividade de mineração para muitos, não só para os grandes mineradores. Então a lucratividade melhorando, né, pelo Pull Multiple, a gente consegue ver que, né, e todas as vezes que o Bitcoin rompeu, né, o Pull Multiple do Bitcoin rompeu a média de 305 dias, aqui ó, o preço teve uma alta média aí de 83%, então isso a gente estaria vendo o Bitcoin aí a quase 200 mil dólares, né, se acontecesse isso. Então a gente ainda tem bastante espaço para crescer o Pull Multiple, e isso com certeza vai fazer os fundamentos melhorarem do Bitcoin, e isso, né, com certeza vai elevar o preço mais ainda. Aqui a gente está vendo aquilo que eu comentei sobre a liquidez, a entrada líquida de Tether, né, endereços de Ethereum. A gente nem está vendo aqui endereços da Tron, que tem mais liquidez até que do Ethereum, mas a gente consegue ver que um grande influxo, né, um grande depósito líquido de stablecoins nas exchanges estão acontecendo a partir de novembro, início de novembro. Então essa alta recente é muito por causa disso, a gente está vendo essa entrada de capital enorme. Olhando também para o MPI, para o Miners Position Index, né, falando um pouquinho mais de mineração, a gente viu que houve uma certa realização de lucro aqui dos mineradores nessa alta recente, mas essa realização de lucro é muito baixa comparada a períodos anteriores de topo, né? Então a gente vê que
Foi um movimento bem contido, né? Provavelmente mineradores menores, né, que precisam de um pouco mais de caixa para operar, realizando essa venda aqui no curto prazo, mas isso ainda está bastante saudável, né? E com a lucratividade melhorando, isso vai diminuir, com certeza, até o momento em que vai ficar muito mais atrativo para você realizar, isso vai aumentar uma realização de lucro maior dos mineradores, mas não é o momento agora. Vendo um pouquinho de métricas aqui do Ethereum, a gente vê que a contagem de transação total, né, da blockchain está crescendo. A gente vê que depois aqui de um período de estagnação em junho, julho de 23, que teve uma certa alta, né, o Bitcoin, um rally antecipado dos ETFs até janeiro, que foi a aprovação, a gente teve uma alta também no Ethereum, mas a contagem de transação tem aumentado, isso é positivo, né, juntando aqui, claro, as segundas camadas. O Ethereum que está com fundamentos bons, apesar de não estar tendo uma performance de preço boa, está com fundamentos positivos aí. A gente vê que o Open Interest, né, os juros em aberto de todas as exchanges para o Ethereum, está batendo all-time high, ou seja, as pessoas estão com posições, aí sejam longos ou shorts, né, ou os dois juntos, combinados, né, em posições no Ether. As taxas de financiamento estão bem saudáveis ainda, então as pessoas estão se posicionando para um possível rally do Ether. Na minha visão, vai ser para cima, né? Não faz sentido o mercado Bitcoin subindo e o Ether cair, até porque os fundamentos estão bons, os influxos de capital nos ETFs foram positivos essa semana, de 500 milhões de dólares, a maior marca desde o início do lançamento dos ETFs. A gente vê que nas exchanges também o nível de oferta do Ether está baixo, apenas 19,4 milhões, mas a gente está vendo uma crescente aqui. Mas olha que interessante. Isso pode ser, né, depósitos para exchanges de derivativos, as pessoas usando o token ETH para entrar em operações alavancadas, tanto que com essa entrada de capital que a gente viu aqui de Ether nas exchanges, o preço não caiu, pelo contrário, o preço subiu. Então as pessoas podem estar usando em margem esses seus tokens ETH para recuperar o tempo perdido, né, pela performance ruim do Ether, e eu acho que é isso que está acontecendo. E a gente vê que a queima de fees, né, ou seja, pelo protocolo, a ativação do protocolo IP1559 está maior agora. Depois dessa alta a gente teve um pico, né, muitos protocolos de DeFi chamaram a atenção, a gente viu, né, mais empréstimos na Aave sendo tomados, a gente viu mais operações na Uniswap acontecendo, então a rede está ganhando tração novamente. Lembrando que a Solana hoje está com a maior atividade, até passou o Ethereum em geração de receitas aí nas últimas 24 horas. Então é importante essa retomada aqui da atividade da rede Ethereum, tá? Para que o token possa ter uma performance melhor, né? Uma performance positiva aí nos próximos meses, para recuperar o tempo perdido, né, digamos assim, versus o Bitcoin, que andou muito mais que o Ether. Também o Bitcoin andou muito mais que o mercado inteiro, né? A dominância saiu de 39% para 61%. Então, poucas moedas performaram junto ou acima do Bitcoin. A maioria do mercado, 99% do mercado, performou abaixo. Então, não só o Ether, né, mas assim como todo o mercado, com a alta da dominância do Bitcoin. Isso em algum momento vai inverter. A gente está no momento que eu acho que isso vai começar a acontecer agora. Então, muita atenção ao Ethereum, muita atenção à Solana, muita atenção às altcoins também, de bons fundamentos. Claro, a gente tá vendo o meme coin subindo, porque a apetite de risco está subindo, então acaba que isso acompanha também, mas a gente vai ver um rally de altcoins mais forte em breve. Eu acho que a dominância do Bitcoin pode começar a encontrar o seu topo entre 60% e 65%, né? Então é um momento interessante também para ficar de olho nas altcoins. Beleza, pessoal? Esse foi mais um Comitê On-Chain da Omega.